E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para contar mais um relato, mais uma história. Espero que vocês gostem. Então, hoje também relacionado ao tema de carnaval, né? Então, agora há pouco eu gravei já uma pequena coletânea, mas de histórias na verdade. Ali contos, né, de carnaval. Aqui agora eu trago um relato mesmo, né, de uma pessoa que mandou, né? Vamos a ele? Então o relato começa assim. Eu nunca pensei que um dia enviaria um relato assim. Fui criado na igreja evangélica. Cresci ouvindo sobre céu, inferno, tentações e livramentos. Minha mãe sempre dizia que certas festas abrem a porta para um mundo espiritual que a gente não entende. Eu nunca levei isso muito a sério. Ano retrasado, alguns amigos insistiram para eu ir ao carnaval com eles. Eu já estava afastado da igreja fazia alguns meses. Achei que não tinha nada demais. Era só música, bebida, diversão. Mas naquela noite, algo aconteceu, algo que nunca consegui explicar. A festa estava lotada, som alto, luzes piscando, gente fantasiada de tudo que você pode imaginar. No começo estava tudo normal, até que eu comecei a sentir uma coisa estranha, uma sensação de peso, como se o ar estivesse mais denso. Eu já tinha bebido um pouco, mas não estava fora de mim. Foi quando eu vi uma figura no meio da multidão. Um homem alto, vestido todo de preto. Não era uma fantasia comum, era diferente. A roupa parecia antiga, elegante demais para aquele ambiente. E o que mais me marcou foram seus olhos. Eu não sei explicar, mas parecia que ele estava olhando diretamente para mim, mesmo com tanta gente ao redor. Eu tentei ignorar, mas ele começou a andar na minha direção. A música agora parecia distante. O som ficou abafado. Meu coração disparou. Quando ele ficou a poucos metros de mim, eu senti um medo que nunca tinha sentido na minha vida. Não era medo de briga, era um medo profundo, como se algo dentro de mim estivesse gritando para sair dali. Ele parou bem na minha frente, sorriu e disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Você sabe que não pertence a este lugar. A voz dele era calma, quase suave. Eu congelei, piscaram as luzes. Alguém esbarrou em mim e quando olhei de novo, ele havia sumido. Simplesmente desaparecido no meio da multidão. Naquela mesma noite, eu comecei a passar mal. Uma angústia absurda, vontade de ir embora, sensação de culpa, mas não era só culpa. Era como se algo tivesse sido confrontado dentro de mim. Voltei para casa e não consegui dormir. Nos dias seguintes, tive sonhos perturbadores, sempre com aquele mesmo homem parado longe, me observando. Nunca falava nada. Foi aí que eu decidi procurar o pastor onde eu cresci. Contei tudo a ele. Ele não disse que eu tinha visto literalmente o diabo, mas falou algo que me fez pensar. Existem ambientes que alimentam certas partes da nossa natureza, e quando você tem consciência espiritual, o confronto é muito mais intenso. Hoje eu não afirmo que vi o diabo, mas parte de mim tenta raciocinar. Pode ter sido sugestão, ambiente, psicológico, mas eu sei de uma coisa: nunca senti um medo tão real. E desde aquela noite
nunca mais consegui olhar o carnaval da mesma forma. Voltei para a igreja pouco tempo depois, não por medo, mas porque entendi que eu estava me afastando de quem eu acreditava ser, e aquela frase ainda ecoa na minha mente às vezes. Você sabe que você não pertence a este lugar. E assim o relato se encerra, né? Um possível encontro, né, com o diabo, né? Ali, meio que assustando a pessoa. Mas é uma coisa assim um tanto quanto estranha, né? Você pensar. Porque se fosse o diabo, né? Por exemplo, não estou duvidando do que aconteceu, estou tentando entender. Mas se fosse o diabo assim, ele é ardiloso, né? Não seria mais fácil ele não ter se mostrado? Assim a pessoa ficaria bebendo e, né, ficaria o resto da noite ali nesta festa e talvez abusaria da bebida e poderia até fazer coisas piores ali, né? Mas por que que ele tinha que aparecer exatamente, né, para a pessoa ficar com medo e não voltar mais, né? É uma coisa assim a se pensar, né? Seria realmente o diabo? Ou então nesse sentido assim seria algo, né, que veio para assustar, para que esse, né, agora não falou se é um rapaz ou uma moça, mas parece que é uma moça, é um rapaz, né? Por que que veio assustar, né, para que ele não voltasse mais, sendo que, né, teoricamente, o diabo ele vem para pegar as almas, para poder corromper, né? E daí esse susto, essa frase que ele falou, né? Você sabe que você não pertence a este lugar, né? É como se ele tivesse falando, saia daqui, né? Mas se é o diabo, ele não teria que, né, não faria com que ele ficasse, não o assustaria, né? A não ser que, né, o diabo viu algo, né, alguma luz nesse rapaz, né, que talvez não agradou e ele não quis ter ele entre as suas hordas, né? Vai saber, né? Mas é interessante uma história a se pensar, né? Então, cuidado, né, você que está escutando aí, que vier escutar esse relato, cuidado com os excessos, né, no carnaval, que eu acredito que isso de verdade é o que faz mal, né? Então, ficamos por aqui, até um próximo relato. Se quiser, mande também o seu relato, a sua história, para a gente poder contar aqui no canal. Valeu, pessoal, até um próximo relato.